Deus nosso Pai, nós, peregrinos desse carreiro das reencarnações, que temos vivido no deserto da vida íntima, necessitados que somos do pão da vida, da água viva, te clamamos, Senhor. Ampare-nos, envolva-nos. E em nome de Jesus, nosso divino e amado Mestre, este amigo incondicional de todos os momentos, nós nos dirigimos confiantes na tua atenção, em um só sentimento, em um só pensamento, dizendo-vos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O poder e a glória para sempre. Assim seja. Que assim seja. Então nós vamos passar o microfone para o nosso irmão Diego, do Artina, né? Que veio do Artina, aqui do lado de Bauru, né? E vamos prestar atenção e rogarmos a Jesus que te ampare e te inspire, viu, amigo? A palavra é tua. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Uma alegria poder estar aqui, receber esse convite e logo de cara ser abraçado, né, por uma instituição tão maravilhosa, uma obra digna realmente de prestar auxílio e amor envolvido pela caridade. A gente se sente lisonjeado de enxergar pontos de luz pela doutrina espírita espalhados como essa casa nos mostrou aqui, um trabalho tão maravilhoso, tão digno, né, para todos, não só para quem faz, mas também para quem recebe. Então, fui convidado hoje a vir aqui, bater um papo com vocês, fazer aquilo que eu digo que é sempre o que eu mais amo fazer, que é falar de Jesus. Então, como eu falei, bater um papo, tá? Então, a qualquer momento, se vocês desejarem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, participar conosco, fiquem à vontade, tá? Não ligo em momento algum de a gente interagir aqui, eu acho que fica mais claro para todos, ninguém sai aqui com dúvidas, nós saímos daqui todos esclarecidos, se Deus quiser, né? Então, que Jesus possa nos acompanhar nessa noite, nessas palavras, para que a gente reflita realmente sobre vários âmbitos que a doutrina espírita nos permite pensar. Vim eu e o Toninho, lá de Bauru. Toninho, eu gosto de dizer que foi ele quem me inspirou esse tipo de palestra sem roteiro, né? Eu assisti uma palestra dele um dia, achei tão completa que eu falei, vou copiá-lo. E aqui estou eu. Então, viemos falando sobre a importância, né, do nome de Jesus, envolvido a doutrina espírita, envolvendo aos trabalhos pelo qual a caridade nos promove, porque durante muito tempo, e ainda hoje, nós vemos o nome do Cristo ligado somente à sua morte, à sua exposição à dor, aquele momento pelo qual foi só a grande demonstração da nossa ignorância, né? E acreditamos ainda alguns de que aquele momento onde Jesus sofria tanto na mão daqueles tiranos, era um momento pelo qual ele estava nos livrando dos nossos pecados. A gente teria que pensar primeiramente qual que foi a ideia do pecado, né, do erro, que nos condena, que nos prende a consciência de uma maneira pelo qual, literalmente, nós estamos ferrados, né? E penso eu que se Deus, que foi apresentado pelo Cristo, falava sobre amor, sobre perdão, sobre a continuidade da vida, sobre a eternidade da alma e sempre a soberania do bem,
por que que esse mesmo Deus seria um pai que nos condenaria após a existência nessa vida? Seja ela fruto de boas ações ou ações não tão felizes, né? Se Deus é unicamente amor, Jesus mostrava ali na cruz isso. No Calvário, quando estava ali a ser condenado junto com outros 2 ladrões, que eram classificados pelo próprio Evangelho, a mãe de um deles, chamado Dimas, pede a Jesus: salve-se e salve também o meu filho. Esperando que Jesus tivesse alguma atitude, descesse da cruz e também livrasse o filho dela daquele momento. E Jesus, demonstrando ainda esse amor, a sua doutrina e a consciência da vida eterna, olha para a cara daquele irmão e fala: se credes em mim e arrepender dos seus erros, ainda hoje estará comigo no paraíso. Veja que Jesus, em poucas palavras, ele absolvia aquela pessoa de tudo que ela fez de mal na sua vida. E não disse, fala, olha, eu vou morrer por você e vai estar tudo certo. E nem pediu para ele algo maior que fosse se reconciliar naquele momento ou fazer algo além, mas era estar em paz consigo mesmo. A doutrina espírita, ela nos traz, né, esse acalento de buscar nos colocar em paz conosco mesmo. Porque quando nós paramos para analisar as nossas vidas, nós vamos nos deparar com mais atitudes boas e dignas ou com mais atitudes não tão felizes. A minha, particularmente, não são das melhores. Confesso que eu acho que os meus pensamentos são muito piores do que as atitudes que vocês conhecem que a gente publica na internet, né? Na internet a gente é quem quiser. Então, penso eu, se em uma única vida, pelo qual eu existiria nessa figura de Diego Garla, o resultado da minha eternidade fosse dela, eu tenho certeza que eu estava danado depois disso. Porque não é só uma questão daquilo que nós fazemos, mas Jesus fala daquilo que nós também pensamos. Fala, se nós pensarmos, nós já agimos contra os nossos irmãos. Usa uma analogia, quando ele fala, se a gente cobiçar a mulher do próximo, nós já pecamos em adultério. Ou seja, se nossos pensamentos não forem de acordo realmente com a nossa vibração, a nossa intenção, eu ainda estou sendo falho. Fala, então, vai ser difícil, né? Vai ser difícil a gente sair dessa existência dignos. Vai ser difícil a gente sair dessa existência para um lugar puro, para um lugar bom, já que o pensamento está nos condenando. Porém, o que nós entendemos pela doutrina espírita, além da graça da eternidade, né? Que a eternidade eu digo que vai dar-nos tempo para corrigir tudo. Porque num tempo eterno, a pior figura vai se tornar ainda um Cristo, através das reencarnações, das suas vivências. Fala, tá, mas e como que eu vou purificar esses meus pensamentos? Através do sofrimento? Através da reencarnação, de uma provação? Através das expiações, das dores, das dificuldades? Eu creio que não. Porque Jesus falou que Deus é amor. O amor não pune, o amor não condena, o amor não julga, o amor não coloca fardos na nossa vida. O amor só ama. O amor é o equilíbrio e a perfeição de todas as virtudes. Então o amor é a benevolência, ele é a indulgência, ele é a compaixão, ele é a paciência, ele é o perdão, tudo em equilíbrio. Nada sobra, nada falta. Esse é a definição de ser perfeito. E Deus perfeito, nada sobra e nada falta. Ele é o equilíbrio pleno de todas as virtudes. E como que um ser tão perfeito, tão ideal, nos condenaria após essa vida, ou nos condenaria enquanto essa vida? Por que que as reencarnações teriam que ser um mundo de provas, um mundo de sofrimento, como a maioria de pessoas dentro da doutrina espírita querem colocar isso como uma verdade? E eu desconfio que não seja assim. Fala, Diego, que você fala isso porque você tem seu emprego, você tem sua empresa, você faz um trabalho na caridade e não sofre. E não. Há outros sofrimentos enrustidos nessa minha vida também. Mas diante das provas que nós experimentamos na nossa vida,
está enrustido o amor também. Deus não colocaria a gente para sofrer por vários motivos. Primeiro, como eu disse, a sua perfeição, o seu amor. E segundo, um pai que ama, nós que somos falhos, né? Não colocaríamos os nossos filhos à exposição da dor, do sofrimento, de uma ira, de ameaças, para que ele melhore. Jesus fala, vós que sois imperfeitos, ao filho que pede o pão não dá-lhe uma pedra, aquele que pede o peixe não lhe dá a serpente. Imagina Deus que estás nos céus, que é perfeito, jamais faria mal aos seus filhos. Há um livro chamado Estante da Vida, lá está como o irmão X, né? Nós sabemos que é Humberto de Campos, uma psicografia de Chico Xavier, onde ele conta a história de uma pessoa que havia vários débitos nas suas vidas anteriores pelo mal que praticava. E querendo se purificar, querendo se melhorar, encorajado, né, pela encarnação futura, ele pede que ele viesse doente, que ele viesse com câncer, que ele viesse cego, com lepra, manco, com tudo que tinha direito. Falou, eu quero espiar tudo de uma vez só para me purificar. Já que é assim que evolui, né? Manda tudo de uma vez só. Aí os nossos espíritos amigos, crente de que era um fardo extremamente pesado, que aquele espírito não teria condição de suportar todo aquele sofrimento, fala, olha, nós vamos conversar com os nossos mentores, né, com os nossos orientadores, ver o que eles pensam sobre isso. E eles, após uma reunião, voltam a conversar com esse irmão e lhe dizem, fala, olha, nós conversamos com esses nossos amigos e eles lhes propõem reencarnar com a mediunidade. Então, ao invés de sofrer, ao invés de ter dor, doença, provações, você vai poder fazer o bem a outras pessoas. E esse bem que você praticar vai se incumbir dessas suas falhas do passado. Jesus fala a Maria Madalena, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, nós podemos sim, a todo momento, trocar a dor pelo amor. E esse irmão aceita. Ele vem e reencarna com a mediunidade, começa a trabalhar durante um tempo lá. E a história decorre que uma senhora com a sua filha doente vai em busca desse irmão na sua casa espírita. Chegando lá, pergunta por ele, né? Fala, olha, viemos aqui atrás de fulano. O pessoal da casa olha e fala, então, já faz um bom tempo que ele não aparece por aqui. Aí ele falou, mas nós precisávamos encontrar, porque foi recomendado que fosse atrás dele. E elas pegam e descobrem onde é a casa dele. Vão até a casa dele, chega lá, tem um senhor deitado numa rede com um jornal. Fala, olha, estamos aqui atrás de fulano. Ele fala, sou eu. Ah, porque minha filha está muito doente, eu precisava de ajuda, foi recomendado. Ele falou, né? Já parei com esse negócio de mediunidade. Dediquei 2 incansáveis anos ao trabalho da mediunidade, inclusive comecei a perder a minha saúde. Hoje já não faço mais isso, a minha parte está cumprida. Então vamos lembrar, né? Uma pessoa que pediu câncer, lepra, manco, cego, todas as dores possíveis, não aguentou 2 anos fazendo bem. E reclamou de quê? Que estava perdendo a sua saúde. Então Deus fornece a nós oportunidades o tempo todo de evoluir pelo amor. E de repente algumas dores aparecem na nossa vida não para nos fazer sofrer, mas para nos alertar na alma o que precisa ser remediado, aquilo que precisa ser curado, e não uma justificativa de que você precisa sofrer para melhorar. Eu penso que seria irracional a gente acreditar que um sofrimento sem explicação vai me ensinar alguma coisa. Porque as pessoas falam, nós reencarnamos com o véu do esquecimento, né? Reencarnamos e não lembramos o que nós fomos na vida passada. Graças a Deus, né? Tem coisas dessa vida que eu gostaria de esquecer, já que eu fiz. Você imagina se eu fosse ter que lembrar as anteriores, né? Então só essa aqui para mim já basta o medo da minha vida futura. Então, você imagina, nós reencarnamos sem saber o mal que nós fizemos. Mas a todo momento vai ter alguém batendo em mim por esse mal que eu não sei qual é. O que eu vou aprender com isso? Se eu não sei qual é o motivo desse meu sofrimento, claro. Falando, mas eu estou te batendo para você aprender uma lição. Eu falei, qual? É a lição que você tem que aprender. Qual?
A gente tem que ter consciência disso. Inclusive está no livro dos médiuns, logo no início, na sua introdução. Quando Kardec está ali rebatendo algumas críticas que eram feitas por outras religiões à doutrina espírita, que havia acabado de lançar o livro dos Espíritos, no início do livro, na sua introdução, ele fala sobre a comunicação dos mortos, a continuidade da vida e, principalmente, a individualidade da alma que prosseguia. Alguns diziam que, ao desencarnar, voltava a um todo como uma gota que se misturasse novamente ao oceano e não pudesse mais ser retraída. Ou então, que entrava no sono eterno, várias outras crenças, né, da época. E Kardec dizia, se há para o espírito, após deixar o corpo, um lugar de penas e punições e um outro ambiente de felicidade e gozo, ou seria o céu ou o inferno, né? O espírito precisa saber o que ele fez para que aquilo tenha sentido a ele. Ao desencarnar, se eu vou para um ambiente mais hostil, de trevas, de sombras, de inferno, né, como é classificado o nome, eu preciso saber o que me levou até lá para que aquele momento me ensine algo. E se eu vou para um lugar melhor, umas colônias, o paraíso, o céu, dê o nome que quiser, eu preciso também saber qual foi o meu mérito para poder receber aquilo. O que eu fiz de bom para estar naquele ambiente. Não adianta eu chegar aqui no Toninho e falar, olha, Toninho, vem cá, parabéns, trato bem, sirva um café. Ele lava os pés dele aqui, ele vai entender nada, né? Ué, por que o Diego tá tão bom comigo, né? O que eu fiz? Ou então, pior, né? O Toninho chega aqui, eu já começo a gritar com ele, cato um chicote e carço ele, né? Como se diz. Aí ele vai entender, mas eu tô apanhando por quê? Então ele precisa saber o que ele fez, quem ele é. A partir do momento que nós lembramos quem nós fomos, lembramos com quem vivemos. A partir do momento que nós lembramos com quem vivemos, e há ali a possibilidade da mediunidade, esse intercâmbio entre os seres humanos encarnados e desencarnados, qual seria o motivo que Deus não nos concederia isso como um adereço, uma ferramenta de evolução para nós? Então veja, se nós reencarnamos, nós precisamos saber qual o motivo real das nossas lamentações, do nosso sofrimento. Porque em momento algum nós estamos jogados aqui sem a nossa consciência. E quando Kardec pergunta aos espíritos onde está gravada a lei divina em nós, ele diz, na consciência do homem. Então não dá para nós falarmos que nós estamos fazendo errado ou certo. Às vezes nós somos colocados a provações pelo qual nós não entendemos o motivo pelo qual ela chega. Mas a nossa consciência, se bem doutrinada, focada e firme na fé, nós saberemos o que ela pode nos transformar. Nós estávamos conversando ali, eu e o Luiz agora, vou usar uma outra história, mas é como ele falou comigo. Recentemente, Newton Stuck, ele fez o lançamento de um novo livro do Gabriel Martins, eu não sei se vocês conhecem, mas é um espírito que desencarnou há 16 anos atrás, escreveu 9 obras já, e fala sobre a continuidade da vida. É um livro que a família começou essas publicações, ensinamentos gigantescos e consoladores para nós que continuamos aqui, ainda na jornada enquanto encarnado. E na palestra de lançamento desse livro, o pai do Gabriel, Renato, ele falou um comentário que muito me chamou a atenção. Ele disse, o retorno do Gabriel para a pátria espiritual antes de mim me salvou essa vida. Porque até então, a minha preocupação, o meu foco era outros. Eu estava apegado na empresa, eu estava apegado nas questões materiais, eu estava apegado somente nisso. E não tinha um interesse sequer pela minha vida espiritual. Agora, ele ir primeiro me despertou a necessidade que eu tinha de saber mais sobre isso. Então veja, que às vezes uma dor que chega na nossa vida, nos varrendo, ela não veio para nos destruir. Ela veio para nos atrair para uma coisa muito maior. Então nós não podemos olhar para aquelas pessoas, seja a idade qual for,
que retornam à vida espiritual enquanto nós continuamos aqui, como pessoas que perderam algo, perderam a vida, o futuro, as programações, os planos, a família, que talvez nem sequer estavam nesse planejamento, só era fruto da nossa vontade de vê-los crescer, desenvolver dessa forma. E esses, na realidade, são seres muito mais corajosos do que nós, que se adiantaram à vida espiritual, mantendo essa distância para que nos atraíssem a algo maior. Quantos livros desse do Gabriel já foram publicados? Quantas pessoas já leram essas histórias e tiveram as suas vidas transformadas? Tiveram as suas vidas ali arrebanhadas para um algo maior, que é essa doutrina de consolação, que é a doutrina do Cristo, de Jesus para nós. Então nós devemos sim pensar sempre na nossa vida, nos aspectos da vida espiritual, e esquecer essas questões de punição, de condenação, de uma ira divina, porque isso não pode ser verdade em um mundo onde o Criador é amor, segundo João no seu evangelho. Um ser de amor, como nós estávamos falando, não vai promover o caos. Fadiga, mas é difícil a gente não pensar nisso, né? Olha o mundo como é que está, olha o nosso país, a situação que está vivendo, olha as barbaridades, guerras surgindo ainda, pessoas se matando, tantas coisas ruins acontecendo. Como que eu vou acreditar que há ainda a dirigência do amor sobre todas as coisas? A fé. A fé, eu tenho uma historinha que eu gosto de contar, porque assim, foi uma coisa que eu tive um lance uma vez dentro de um carro, e muito me fez confiar a partir daquilo. Eu tenho 3 filhos. Todas as vezes que eu saio, que eu vou viajar, às vezes eu vou para uma psicografia longe, eles vão comigo para passar o final de semana. Eles entram no carro, um que é mais velho, Dudu, gosta de dormir, ele encosta no canto dele, já dorme dentro da garagem. A do meio cata o celularzinho dela ali, vai comendo uma coisa. A Maria Clara também, vai ali conversando. Eu monto no carro e saio. Nenhum deles, em momento algum, em nenhuma dessas vezes, olhou para mim e perguntou: pai, você sabe o caminho? Nunca me perguntaram. Você sabe para onde você está me levando? Essa estrada está estranha. Pai, tem muito buraco. Nunca falaram isso. Por quê? Porque eles confiam no Pai. Confiar, sim, é o sinônimo de fé. E não acreditar. Você pergunta: Diego, você acredita em Deus? Não. Eu tenho certeza da existência de Deus. Porque acreditar é um negócio muito vago, muito vazio. E agora, quando nós confiamos, é porque nós temos certeza do bem que Ele está decorrendo sobre nós. Então, quando a gente pensa em Jesus, Ele fazia aqueles milagres, né? E aí Ele pega e fala para os seus apóstolos: vocês também podem curar. Pedro olha e falou: tá louco, né? Isso daí é só você quem faz. Como que eu vou curar? Aí fala: mestre, como que você faz essas coisas, esses milagres? E Jesus fala para ele: eu faço o que eu faço porque eu conheço o Pai. E eu conheço o Pai porque eu tenho fé. É justamente isso. Conhecer a Deus e ter fé. Conhecer a Deus é saber que Ele é o que é por natureza. E é o bem o tempo todo. E um ser que é o bem o tempo todo vai cuidar de nós, sempre nos promovendo bem. Mesmo que a estrada pareça esburacada, o caminho pareça feio. Mas Ele está dirigindo a nossa vida sempre. Falar até daqueles que estão forçando sair do caminho? Sim. Quanto mais uma pessoa tenta desviar do caminho, da direção da paz e do amor, mais essa pessoa se expõe ao sofrimento. Quanto mais ela sofre, mais ela vai enxergar a necessidade que tem de Deus na vida dela. Emmanuel, através de Chico Xavier, tem um trecho de um livro que ele fala: a dor, ela é como cercas em nosso caminho. Elas nos impedem que a gente erre. Elas fazem com que a gente erre menos. Então são limites. Porque a nossa vida, o livre-arbítrio, não dá a liberdade de fazer o que quiser, né? E eu falo, se uma coisa que Deus poderia fazer por mim era arrancar meu livre-arbítrio, porque eu não sei usar. Só faço cagado com ele.
Então seria bom não ter. Então, se a gente... É verdade. Seria bom não ter. Então, agora, se a gente tem essa liberdade, a dor são essas cercas, são limites para que a gente continue num trilho. Quando a gente pega lá, vamos generalizar, né? Aqueles confinamentos de gado. Tem um corredor que tem uma cerca de cada lado. Às vezes com choque. Às vezes com arame farpado. Para quê? Para que o animal entenda que ele tem que ir reto. Certo que ele vai para morrer, né? Mas vamos generalizar. Mas pense que Deus não está nos levando à morte. Está nos levando a um caminho da eternidade. Está levando cada vez mais próximo dele. Então, quanto mais a gente tenta sair desse caminho e dar de frente nessas cercas e retorna, mais ele está tentando nos guiar. E quanto mais a gente forçar a sair desse trilho, mais dor nós iremos nos causar. Fala, nossa, Diego, que difícil, né? Tá. Questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há possibilidade de nós, enquanto encarnados, atingirmos esse estado de felicidade, de perfeição, de moralidade, pelo qual nos é dirigido pelas leis do Cristo, em uma única vida? Qual que é a resposta? Sim. E pasmem, né? Com muito pouco esforço. Falo, Jesus amado. Aonde que há pouco esforço nisso? Aí vem um entendimento que aí foi meu. Falei, só siga o evangelho. O evangelho está lá. Faz o bem, não faz o mal. Só que a gente é louco de vontade de fazer o mal. E o mal não é somente praticar o mal, violência, outras coisas. O mal é aquilo que nos tira dessa direção do bem. É o que nos causa peso na consciência, é o que nos faz ir dormir de noite com a pulga atrás da orelha. Pensando, será que alguém viu? Será que alguém ficou sabendo? Não é? Porque enquanto a gente consegue esconder isso, a nossa consciência está tranquila. Agora viu me lascou, né? Então essa é a nossa direção, de tentar fazer o bem o tempo todo, né? Porque quando a gente faz um Pai Nosso, por exemplo, fala que a gente ama errar, né? A gente faz um acordo com Deus. A gente faz um tratado com Deus. A gente não está rezando para ele nos purificar, não. Tipo, ó Deus, estou jogando na tua mão, resolve aí. Não. Nós estamos assumindo a nossa responsabilidade em cada trechinho, em cada frase ali. Nós evocamos a Deus, dizemos, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Pronto. Já colocamos ele lá em cima como arrasando toda a lei. Daqui para baixo, tudo que eu pensar que é certo já não vale mais. Certo? É a vossa lei. E por aí vai. E lá no finalzinho, a gente fala para ele, não nos deixeis cair em tentações. Perceberam? Detalhe da frase. Por que não nos deixeis cair em tentações? Porque a gente quer cair. Entendeu? Não é não me envie tentações. Não é não coloque tentações no meu caminho, né? Não nos deixeis cair. Por quê? Porque eu estou louco de vontade de ir. Chico Xavier, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala que tentação é nós corrermos de um cachorro muito grande com a vontade louca dele nos alcançar. E é justamente isso. Então, muitas coisas da nossa vida são nos colocadas em meio do caminho que querem nos desviar. E a nossa consciência sabe se isso é bom ou não. A nossa consciência sabe. Então a gente não adianta alegar ignorância sobre isso. Agora, se por algum momento nós não tivermos a certeza clara disso, tem um outro trecho do Evangelho que nos garante esse pensamento. Onde perguntaram a Jesus, né? Como que a gente faz para cumprir essa lei? Ele falou, meça com o pensamento de quê? Não faça ao próximo aquilo que não gostasse que fosse feito a você. E faça aos outros aquilo que gostasse que fosse lhe feito. Então é só a gente colocar nós ali como pivô, do lado oposto. Falou, o que eu fiz da minha vida que possa interferir na vida de alguém, gostaria que fosse ao contrário? Não, então não podemos fazer. Agora, o que eu fiz ou deixei de fazer,
melhor ainda, né? Eu gostaria que fosse feito a mim? Sim. Então eu deveria ter feito. E no Livro dos Espíritos, na parte 3 do livro, tem um trecho lá que eu acho fantástico, né? Que aquele ali acaba de pôr a tampa no caixão de nós, né? Kardec vai falando sobre a questão de fazer o bem, praticar o bem. E os espíritos respondem: não basta só não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Certo, básico. Aí piora. Porque ele fala, porque o bem que deixarmos de fazer, nós também somos responsáveis por ele. Ferrou, né? Porque se a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, a sequência disso é nossa responsabilidade. Vamos generalizar um exemplo para que fique claro. Estou eu atravessando a rua ali, na calçada. De repente eu vejo uma pessoa embriagada, ou uma pessoa individual, qualquer coisa que seja, vai atravessar a rua. E de repente eu vejo que está vindo um carro, uma moto, uma bicicleta, que seja, que vai causar ali um acidente. Eu estou olhando. E aí vamos piorar, né? Aquela pessoa que está atravessando a rua é alguém que eu não gosto. Alguém que eu tá aquela indiferença, né, guardada no coração. Aí de repente fala, nossa, acho que vai bater. E pum, bate. A culpa é de quem atropelou ou do bem que nós deixamos de fazer? Entenderam a gravidade do negócio? Então vejam que não é Deus que vai nos colocando saias justas. As nossas escolhas vão nos levando a essas situações. E de repente, se a gente não age, vê aquela situação e sente um remorso, um arrependimento, nós já começamos esse processo de um sofrimento. Agora, se a gente olha e sente orgulho, ampliando esse sofrimento para o futuro. Então, cabe a nós termos essa consciência, né? Fala, tá, mas e como que faz para descobrir? Como que eu faço para usar isso, para pensar nisso, né? Questão 919, 10 depois daquela. Kardec pergunta aos espíritos, fala, como que nós fazemos para melhorar, então, né? Qual é o exercício? O que eu preciso fazer para me transformar? E aí vem a resposta de Santo Agostinho. Conhece a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. Conhecer a nós mesmos é justamente fazer uma reflexão que ele fala, né? Ele fala, todos os dias, ao dormir, no final do meu dia, eu faço uma ponderação de tudo que aconteceu no meu dia. Das coisas boas que eu fiz, das coisas boas que eu deixei de fazer e das coisas ruins que eu também fiz. Eu vejo, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. No dia seguinte eu vou tentar repetir as coisas boas. E vou tentar evitar de fazer as coisas que foram ruins. E eu falo sempre isso aqui, tentar evitar. Porque quando a gente coloca na nossa cabeça, fala, nunca mais vou errar. Não vai chegar na esquina, nós vamos errar. Por quê? Porque nós somos o tempo todo influenciados por espíritos, sem perceber. E quando nós nos colocamos nessa condição de seres puros, né? Não, agora eu não erro mais, sou infalível. Aqueles nossos amigos vão falar, vamos desafiar agora, né? Vamos desafiar. E aí eles vão fazer nos cair. Há uma história de um santo católico, eu não lembro agora qual que era. Não sei, vamos chutar, Santo Antônio. E ele foi lutando a sua vida inteira, enquanto ali, querendo progredir, evoluir, contra as tentações do diabo, contra aquele mal que lhe perseguia. E ele enxergava aquela luta ferrenha, o diabo tentava, ele vencia, se controlava, se mantinha ali em vigia dos seus pensamentos, lutando contra todas as suas más tendências, né? Aí chega um momento que aquele ser espiritual, trevoso, olha, realmente, esse daí não tem jeito. Ele é um santo realmente, não tem o que fazer com ele, vou embora. E vira as costas. Na hora que ele viu o afastamento, ele ajoelha para o chão, levanta as mãos para o céu e fala, eu consegui! Aquele espírito olha para trás e fala, agora eu peguei ele. A vaidade montou em nós. Então é muito bom a gente ter a importância desse conhecimento para medir o que é a nossa vaidade também. Porque quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeitos, Kardec está ali
trazendo um conhecimento para nós do que seria ser o bom espírita, o homem de bem, ele fala, o bom espírita não é aquele que é perfeito, não é aquele que vem aqui, igual eu, cara de pau, falar um monte de coisa para vocês, não é um que decora um texto e vem aqui recitá-lo, não é aquelas pessoas que falam bonito. Não, o homem de bem é aquele que luta o tempo todo para vencer as suas más inclinações. Ou seja, não é a pessoa que erra, que não erra, na verdade, mas é aquele que se esforça para não errar. Então nós, enquanto nós estivermos aqui querendo sermos melhor, nós precisamos buscar exatamente isso. Saber qual que é o meu problema, o meu vício, a minha dificuldade e lutar contra ela. Então o problema não está em errar, mas sim marcar a hora para errar. Nós precisamos ter essa consciência para que aí, quando a dor nos alcançar, ela não nos traga uma culpa, não nos traga uma condenação, não nos traga para aqueles gratilhos, não tem que ser assim, vamos aceitar. Não. Precisamos refletir sobre ela para saber o que ela trouxe como lição. E através desses ensinamentos que vêm, camuflados da dor, a nossa fé, nosso bom ânimo, ressurja nos nossos corações para que a gente consiga, sim, vivenciar uma doutrina espírita como ela é, um consolador prometido. E não como o juiz algoz prometido, né? A maioria das pessoas querem isso. Você vai no centro espírita e fala, estou com um problema. É vida passada, né? Já quer colocar você lacrado com o selo mediunidade da pessoa que atendeu e já vai justificar alguma coisa do passado pelo qual você não lembra. Porque todo mundo, quando vai querer saber da própria reencarnação, a gente quer ser príncipe, princesa, rei, rainha, pessoas boas, né? Ninguém quer ser bandido, ninguém quer ser filho do rapaz que limpava a fossa, ninguém quer ser nada, né? A gente quer ser só da alta classe. Eu falo, não, porque eu fui um rei, mas eu não era um rei muito bom, né? Talvez não, né? Talvez não. Talvez nós estivéssemos lá dentro daquela Guerra Santa, cortando a cabeça de pessoas que só por heresia de crer em algo diferente de nós os condenamos, né? Fala, nossa, que absurdo. Será? Talvez hoje a gente só parou de matar. Porque quantas pessoas agem com preconceito religioso, né? Com intolerância religiosa hoje? Fala, não, mas a doutrina espírita é uma doutrina de união. Sim, deveria. Mas vai conversar com o espírito sobre outra religião, ver o quanto que ele vai taxar de coisas em cima ali que ele acha absurdas, julga quanto pessoas ignorantes, atrasadas, né? A partir do momento que a gente coloca no papel de julgar, o ignorante somos nós, o intolerante somos nós. Mas nós devemos buscar na doutrina espírita o que ela representa realmente. A consolação, o ensinamento, o esclarecimento e também a direção da nossa mente, das nossas vidas, para que a gente jamais acredite estar sozinho. Tá? Então, lembramos das palavras de Kardec, né? Todos nós somos um pouco médium. Vai, Diego, eu não sou nada. Falei, te garanto. Porque aquele que fala que não tem mediunidade nenhuma, direto vem no centro tomar passo porque se fala que está obsediado. Então, se está obsediado, é porque você tem uma faculdade mediúnica. Eu acho super interessante o negócio que eu gosto de falar também. Às vezes, a gente vem no centro espírita, fala, eu vou no centro espírita, eu canso, né? Vai me dar um sono. Aí fala, tá, legal. Mas eu acho que é um espírito que que envolveu, né? No pensamento ali, eu desdobrei e fui trabalhar no plano espiritual. Não, vou te contar uma historinha. André Luiz fala que quando nós estamos muito próximos de obsessores, ao qual eles querem nos dopar a mente para que a gente não aprenda algo que possa nos frutificar, algo melhor, no momento onde a gente se dispõe a esse ensinamento, a ligação espiritual, energética dele conosco é tão grande que ele nos induz ao sono. Aí a gente apaga e não escuta nada. E vamos embora da mesma forma que nós chegamos aqui. Então, antes de vir para cá, toma um Red Bull, um cafezinho, para ficar belezinha. Ou então falar, não suporto palestra. Vai lá na cozinha lá trabalhar, que eu duvido alguém dormir na beira do fogão. Tá? Caridade é isso, gente. É se colocar o tempo inteiro na benfeitoria de alguém, encontrando propósitos para a própria vida. Quando nós podemos despertar o sorriso e a esperança em alguém, nós estamos fazendo o maior bem que nós podemos fazer ao próximo. Porque Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que o maior mal que pode fazer alguém é tirar a esperança dessa pessoa. Então, quer dizer que o maior bem que nós podemos fazer é devolver a esperança a essas pessoas. E a esperança se perde, às vezes, por muitos motivos, né?
E eu vejo nessa casa, pelo trabalho, pelo amor que aqui, acolhimento que faz, que aqui é uma casa que devolve a esperança diariamente às pessoas que estão carentes de alguma coisa. Então, esse é o propósito realmente da doutrina. Acolher, sem julgar, sem olhar, entender o motivo da própria dor, ter fé, ter resiliência para continuar, benevolência, indulgência e caridade. Esses são os pilares que nós devemos seguir, não para se tornar um bom religioso, mas para se tornar um ser melhor, que é a nossa função. Viemos aqui para viver. Então a vida é para ser vivida. E através desses entendimentos, o nosso bem, o nosso coração, entra em paz com o nosso presente. Entende o passado como um grande ensinamento e o futuro como a realidade daquilo que nós estamos fazendo hoje. Que a gente fala, eu vou trabalhar para a felicidade futura. Não, eu quero ser feliz hoje. Quero ser feliz agora. A felicidade de amanhã, para mim, não interessa. Porque o amanhã pode ser depois de amanhã e depois de amanhã eu não vou ser feliz nunca. Nós podemos ser felizes o máximo que nós nos esforçarmos. Também está no nosso livro dos Espíritos. Então, hoje, diante da nossa realidade, mesmo com dificuldades, com dores, com problemas, com um monte de perturbações, com a consciência daquilo que nós realmente somos, seres eternos, imortais e ligados afetivamente entre todos. Não é só com aqueles que estão à nossa volta, mas entre todos. Nós podemos, sim, descobrir a felicidade que há em nós. E a felicidade que o Cristo nos deixou, através dos seus ensinamentos, que podem ser praticados através da caridade. Nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço da atenção de vocês. Caso alguém queira falar alguma coisa, criticar, xingar, fica à vontade também, tirar dúvidas, nós estamos aqui. Tá? Mas eu agradeço da oportunidade, convite Fernando, pessoal ali, Luiz, todos os amigos que já cruzamos o caminho algumas vezes. É uma alegria poder passar essa noite aqui, esses minutos com vocês. Jesus abençoe a todos. Obrigado, Diego, pelas palavras. Que Jesus te inspire sempre. Vocês estão me ouvindo bem? O som aqui parece estar baixo, né? Então, depois das reflexões da noite, nós vamos pedir a todos que continuem em silêncio, mas não somente o silêncio do ruído sonoro, mas o silêncio da alma também. Vamos nos manter em paz, em harmonia. O Fernando vai chamar de em um para ir tomar o passe. Quem não quiser tomar o passe é só falar, né? Que sai, mas a gente recomenda que tome o passe. E assim todos saem daqui em harmonia. Pode ser? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, de relembrarmos a importância da vida, a finalidade da dor, as alternativas que temos, a necessidade de bem exercitarmos o livre-arbítrio, com humildade, paciência, mas acima de tudo com perseverança e persistência. Senhor Jesus, amigo de todos os momentos, muito obrigado, Senhor, por reiteradamente vir ao nosso encontro, nos inspirando, nos amparando, para que possamos, apesar dos tombos, nos reerguermos e continuarmos caminhando em direção de nosso Pai, nosso destino, nossa meta. Senhor Jesus, abençoa cada irmão que aqui está, pois todos estamos reunidos aqui hoje, graças a Ti, em torno do Teu nome, dos Teus ensinamentos, mas acima de tudo, do Teu exemplo. Ampara-nos, Jesus, e leve ao Pai nossa mais sincera e humilde gratidão. Que assim seja, Senhor.